Olá pessoal, tudo bem? Professor Bressan aqui falando mais uma vez. Hoje nós vamos terminar uma aula de exercícios que a gente já começou, né? Na semana passada a gente fez uma aula síncrona no sábado, tá bom? Em que a gente discutiu exercícios de uma lista que eu vou passar para vocês depois o link para vocês preencherem, que são exercícios que a gente está fazendo para a gente estudar para a prova, né? Que é a nossa prova agora nesse final de semana também, tá? E aí hoje eu vou terminar de resolver os exercícios, né? Que são os exercícios que tem que fazer as continhas, né? Dessa lista. Na aula da semana passada, na aula síncrona da semana passada, eu fiz os exercícios mais tipo de gráficos, de interpretação, tá? Então, para as pessoas que não participaram da aula e não assistiram à aula, é importante que assista, até porque os exercícios que foram resolvidos, que foram comentados lá, eles fazem parte dessa lista, né? Então, como vocês vão ter que entregar, além de estudar para a prova, vocês já garantem uma notinha de trabalho, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou resolver aqui é o seguinte, ó. O valor do limite, aí tem esse limite aí, ó, limite quando x tende a 2, dessa função aí, ó, x ao quadrado menos x menos 2, dividido por 6 menos 3x é igual a quanto? Tá? E nós vamos calcular esse limite. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria observar com vocês é o seguinte, ó, em geral, tá? Então, em geral, o limite, né? Quando você vai calcular um limite, vamos colocar assim, ó, o limite de uma função f de x, tá? Quando x tende a um determinado ponto A, ele é calculado, vamos assim dizer, ou seja, a gente pergunta desse limite, né? Quando esse ponto A é um ponto de indeterminação da função, tá? Quando esse ponto A é um ponto de indeterminação de f, tá legal? Ou seja, né? Na maioria das vezes, esse ponto A, ele não pertence ao domínio da função f, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a função está definida no ponto, né? É mais fácil de calcular o limite, ou seja, se for uma função que a gente até já viu isso, uma função contínua, é mais fácil de calcular o limite, tá? Então vamos observar nesse exemplo, ó. Se eu viesse aqui nessa função, tudo bem? E eu fosse calcular o f do 2, ó, f do 2, quanto que daria? Ó, daria 2 ao quadrado, tá vendo? Ó, 2 ao quadrado, menos 2, dividido por quanto? Dividido por 6 menos 3 vezes 2, que é 6 também, né? Então, esse resultado aqui, ó, daria o quê? Daria um 0 sobre 0. Isso aqui pra gente é um problema, tá legal? É uma indeterminação, tá vendo? Fica 4 menos 4 em cima e embaixo tem 0 também. Então, tá vendo assim que é um limite que ele não pode ser calculado por uma substituição direta, né? Em geral, a gente não calcula limites assim. Então, esse tipo de limite, pessoal, como que nós vamos fazer a conta? Nós vamos buscar fatorar esses polinômios, né? Essas expressões que estão no numerador e no denominador das funções, tá legal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar a expressão, tá bom? Vamos fatorar a expressão. Então vamos começar com o polinômio de cima. Como que a gente fatora esse polinômio? A gente pode encontrar as raízes dele, que é uma função de segundo grau, é bem facinho de resolver, e escrever como, né, o produto dos dois termos de primeiro grau, caso, né, esse negócio aí tenha duas raízes, que no caso vai ter duas raízes distintas, né? Então eu vou fazer a seguinte conta, ó, eu vou fazer assim, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, tá bom? Nós vamos calcular o delta aqui, certo?
O delta vai dar b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, tá? Então, o delta vai dar assim, ó, menos 1 ao quadrado é 1, e aqui vai ficar menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo, então o delta deu 9, certo? E daqui a gente vai ter duas raízes para esse polinômio que está no numerador, esse polinômio do segundo grau. A gente vai ter uma primeira raiz que eu vou chamar de x1, que é o que? Menos b, que é 1, mais a raiz de delta, que é 3, ó, menos b é 1, né? Mais a raiz de delta, que é 3, raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes a, o a é igual a 1, então fica 2 vezes 1 é 2. Então aqui o resultado vai dar 4 sobre 2, que é 2, certo? E o x2 vai acontecer o que? Vai ser 1 menos 3 dividido por 2. E o resultado aqui vai dar menos 2 sobre 2, que é menos 1. Tá vendo? Por que eu encontrei essas raízes? Porque encontrando essas raízes eu consigo fatorar. Tá legal? Então eu vou escrever assim, ó. Aquele limite que estava lá em cima, ó, limite quando x tende a 2, né? Vou repetir aqui, tá? De x ao quadrado menos x menos 2 dividido por 6 menos 3x, certo? A expressão que está em cima, a gente consegue, então, por essa conta que a gente fez, a fatoração dela. Então, lembra que a fatoração vai ficar assim. Então, vou copiar aqui de novo. Ó, limite quando x tende a 2. Aí vai ficar assim, ó. A fatoração fica x menos a primeira raiz, que é x menos 2, e aí x menos a segunda raiz. Como a segunda raiz é menos 1, menos menos 1 fica mais 1. Então vai ficar assim, ó, x mais 1. Tudo bem? Então essa é a fatoração da parte que está em cima. E aí aqui embaixo, como que nós vamos fazer? Ó, tem 6 menos 3x, tá vendo? Ó, eu vou tirar um 3 em evidência, que aqui embaixo está mais fácil. E vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, que é 6, e aqui vai ficar 2 menos x. Tá vendo, ó? 2 menos x aqui embaixo. E aí, eu vou fazer uma outra passagem ainda, né? Eu fiz em duas aqui para ficar mais simples de entender, que vocês vão já pegar o que eu estou querendo fazer, ó. Limite quando x tende a 2, em cima vai ficar igual, x menos 2, que multiplica x mais 1. E aí, jovens, ó, o que vai acontecer? Tá vendo que embaixo tá 2 menos x e em cima eu tenho x menos 2? Então, da expressão de baixo eu vou tirar um menos 1, tá vendo? Ó, porque o x menos 2, quando você troca o sinal dele, ele fica 2 menos x, né? É o menos ele. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 3 multiplicado por x menos 2, tá vendo? Tá legal? Desse jeito aí, tá? E aí eu também troquei a ordem dos termos, mas isso aí não interessa, não altera o resultado. Então, ó, veja bem, com essa fatoração que a gente fez, manipulando a expressão, o que a gente observou? Ó, que existe um fator do x menos 2 no numerador e existe um outro fator x menos 2 no denominador. É por isso que quando a gente substituía, ó, o 2 dava 0 sobre 0, porque zerava esse e zerava esse. Tá vendo? Ó, zerava esses dois fatores aqui, tá? Ou seja, depois que eu fiz essa fatoração, agora eu consigo cancelar, tá vendo? Porque eu identifiquei quem é que está dando problema, tudo bem? Na minha expressão. E aí você pode fazer esse cancelamento, porque aí na fração, em cima está multiplicando por x menos 2, embaixo está multiplicando por x menos 2. Então você cancela, né? Simplifica a fração. Aí vou continuar a conta do limite. Agora vai ficar assim, ó, limite quando x tende a 2, aí o x menos 2 foi cancelado, aqui em cima vai ficar só x mais 1, aí não vou nem colocar mais o parênteses, tá? E aqui embaixo vai sobrar quem? Vai sobrar só o menos 3, tá legal? Agora observa, essa conta que a gente fez aqui, esse cancelamento que está em vermelho, ele tirou a indeterminação do limite, concorda? E agora a gente consegue substituir e calcular o limite diretamente. Ó. Agora aqui a gente consegue fazer direto, tá bom? A gente consegue calcular o limite diretamente. O que eu vou fazer? Agora eu só vou substituir o 2. Vai ficar assim, ó, 2 mais 1 dividido por menos 3.
Tá legal? Observa que agora, quando eu substituir, não deu mais 0 sobre 0, porque a gente cancelou o problema antes, tá? Então, o resultado vai dar o quê? Vai dar 3 dividido por menos 3, que é menos 1, tá bom? Então, resposta, qual que é o valor deste limite aí do nosso primeiro exercício? O valor desse limite é menos 1, tá bom? Essa é a nossa primeira resolução. Gente, coloquei o nosso segundo exercício aqui, tá bom? É um exercício que fala sobre velocidade média e velocidade instantânea, tá? Então, nas fichas assim, que a gente trabalhou, né, naqueles roteiros de estudo sobre limites, a gente comentou um pouco sobre a introdução do conceito de limite a partir de problemas da mecânica, né, da física, que falava sobre como que você calcula, né, uma velocidade instantânea fazendo um limite de velocidades médias em intervalos que estão colapsando para zero. A gente comentou isso naquele material, né? Então é um exercício que fala um pouco daquela dinâmica, tá? Então fala assim, ó, uma partícula se desloca com função posição s de t, tá vendo, ó? S de t igual a t ao cubo mais t, tudo bem? Para valores de t positivos, tá? Então é uma partícula que está se deslocando. Vamos pensar assim, pode ser até em cima do eixo x, e ela tem essa função aqui calculada para t positivo. Aí pergunta duas coisas, ó. A sua velocidade média, tá vendo? Sua velocidade média no intervalo 0,2 e sua velocidade instantânea no v de 1, né? Elas valem respectivamente quanto? Tá? Então ele quer que você calcule a velocidade média no intervalo 0,2 e quer que você calcule a velocidade instantânea v de 1, tá bom? Quanto que é exatamente a velocidade no 1. Aí nós vamos fazer isso aqui em dois passos então, tá? A velocidade média, pessoal, ó, a velocidade média no intervalo 0,2, a gente vai calcular por aquela formulazinha que a gente lembra, né, lá da época do colégio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Vai fazer o ΔS, que é a variação do espaço no intervalo que eu estou querendo calcular, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo, tá bom? Então, o que é o ΔS? O ΔS vai ser assim, a posição que a partícula ocupa no tempo final do intervalo, que no caso é 2, porque o intervalo é o 0,2, né? Então, aqui é como se fosse o ponto inicial, né? Ó, o t igual a 0 é o ponto inicial e o t igual a 2 é o ponto final, tá? Então vai ser o S. Gente, ó, o meu S às vezes eu coloco ele minúsculo, maiúsculo, não liga não, tá? É o mesmo S. Então vai ser assim, ó, deixa eu até escrever ali o S assim, vamos colocar assim que eu costumo fazer assim mais vezes. Então vai ser S de 2, tudo bem? Menos S de 0, que é o S inicial, dividido pela variação do tempo. E a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial, que no caso aqui vai ser 2 menos 0, que é 2, né, que é a extremidade do intervalo. Agora, o que é S de 2? Nós vamos pegar e nós vamos substituir o 2 na expressão da S aqui, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado ao cubo, tudo bem? Mais 2 elevado ao cubo mais 2, menos, né? Aí, esse cara calculado em 0, o S de 0 vai dar 0, porque 0 ao cubo é 0, né? Tal. Então, só vou colocar o 0 aqui para dizer que eu lembrei, né, que eu tinha que fazer ele. E aqui embaixo vai ficar 2, tá legal? Então, qual que vai ser o resultado aqui? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, certo? 8 mais 2 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5, tá? Então, a velocidade instantânea da minha partícula é 5, né? Unidades de distância por unidade de tempo. Por exemplo, se for em metro em segundo, vai ser 5 metros por segundo. Tá legal? Então, essa é a primeira resposta. A velocidade média, não sei se eu falei instantânea, mas é média, tá? A velocidade média no intervalo 0,2 é 5, tá? E agora, como que nós vamos calcular a velocidade instantânea v de 1? Tudo bem? Que é a velocidade precisa da partícula, tudo bem? Exatamente no 1, tá?
A gente vai ter que calcular por um processo de limite, tá bom? A gente vai calcular assim, ó, o limite, tudo bem? Quando a variável t tende a 1, limite quando a variável t tende a 1, certo? De quem? De v de t, desculpe, v de t não, s de t menos s de 1 dividido por t menos 1. Então, repara que o que eu estou fazendo aqui, pessoal, ó, só para vocês entenderem. Isso aqui que eu estou fazendo, ó, ainda é um ΔS, tudo bem? Ó, dividido por um ΔT. Só que agora eu estou pegando o t como variável, entendeu? E aí eu estou fazendo o limite quando o t tende a 1. Ou seja, a velocidade instantânea ela vai ser obtida como o limite dessa expressão, que é a velocidade média, mas quando você está fazendo o t se aproximar do 1, tá bom? E aí nós vamos substituir essa expressão aqui, ó, vamos fazer. Então não pode esquecer que é um limite, aí você vai continuar assim, ó, limite quando t tende a 1, tá legal? Aí s de t é a própria s de t aí, tudo bem? Vai dar assim, ó, t ao cubo mais t. Menos quem? Menos a função, aí coloca um parênteses, né? Calculada em 1. Então vai ficar assim, ó, 1 elevado ao cubo mais 1 dividido por t menos 1, tá? Então vou continuar aqui, ó, limite quando t tende a 1, aí vamos colocar assim, ó, t ao cubo mais t, aí aqui vai ficar menos 2 dividido por t menos 1, tudo bem? Então essa é a expressão que apareceu quando a gente foi calcular aí a velocidade instantânea, tá? Se vocês observarem, ó, se você pegar o número 1 que está aqui, certo? Ó, no limite, e você substituir, né? Tanto na parte de cima aqui, ó, da função, quanto na parte de baixo, quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar assim, ó, 1 elevado ao cubo mais 1, que é 2 menos 2, vai dar 0. E embaixo vai dar 1 menos 1, que é 0, tá vendo? Ó, de novo, uma indeterminação 0 sobre 0. Então vai reparando que quando a gente tem que calcular esses limites, para calcular a velocidade instantânea, que é a mesma coisa que uma derivada, né? A gente tem que lidar com o quê? Tem que lidar com essas indeterminações, tá? Então veja bem, como o 1 ele anula o polinômio de cima, a gente pode dividir esse polinômio de grau 3, eu vou fazer uma conta aqui em separado, ó, vou até mudar ela de cor, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, lembra da nossa aulinha de polinômios lá? Quando um cara é raiz do polinômio, ele é divisível pelo fator t menos 1, ou seja, quando um cara é raiz de um polinômio, ele é divisível, né, esse polinômio pelo valor t menos essa raiz, no caso aqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, esse termo t menos 1, ele vai acabar dividindo o polinômio de cima e eu só vou calcular essa divisão exata aqui fazendo na chavezinha, tá? Perdão, gente, então vai ficar assim, ó, t elevado ao cubo, certo? Mais t menos 2, tudo bem? Dividido por quanto? Dividido por t menos 1, tá? Aí essa continha de polinômios eu expliquei para vocês, né, na nossa aula de função polinomial, lá mais para o começo do curso, né, tem ensinando essa divisão. Então eu vou multiplicar aqui por t ao quadrado, porque eu quero cancelar o t ao cubo. Então fica assim, ó, t ao quadrado multiplicado por t ao cubo. Aí para cá vem assim, menos t ao cubo, certo? Depois fica t ao quadrado multiplicado por 1, é o próprio t ao quadrado. Passa para cá com o sinal trocado, menos t ao quadrado. Aí cancela esse aqui que eu queria que cancelasse. Aí vai ficar assim, ó, menos t quadrado mais t, que é o mais t que está ali em cima, menos 2. Agora eu quero cancelar o menos t ao quadrado. Eu vou multiplicar por quê aqui então? Por menos t. Aí fica menos t vezes t, menos t quadrado. Passa para cá mais t ao quadrado. Menos t vezes menos 1, certo? É t. Passou para cá. Tá certo isso?
t ao cubo mais t menos 2, dividido por t menos 1. É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu não errei conta, pessoal, ó. Ah, eu errei conta aqui, tá vendo? Então, tipo assim, ó, nessa primeira aqui, ó, deixa eu até mudar aqui, porque ia dar errado e eu ia me ferrar aqui, ó. Então, ó, o t ao quadrado vezes t dá t ao cubo. Quando passa para cá, fica menos t ao cubo. O t ao quadrado vezes menos 1 fica menos t quadrado. Quando passa para o outro lado aqui, ó, fica mais t quadrado. Tudo bem? Então, aqui é t quadrado mais t menos 2. Então, deixa eu apagar isso aqui que estava errado. Então, a multiplicação aqui, ó, na verdade, é por mais t, tá? Então, mais t que multiplica t, t ao quadrado. Passou para cá, menos t ao quadrado. Aí, depois, mais t, né, que multiplica menos 1, vai dar menos t. Passou para cá, vai ser o quê? Mais t. Agora sim. Aí vai cancelar esse cara aqui como eu queria que cancelasse. Agora aqui vai dar 2t menos 2. Aí eu vou multiplicar isso aqui por quem? Vou multiplicar isso aqui por 2. Quando eu multiplicar por 2, vai dar 2t menos 2. Vai passar com o sinal trocado, vai cancelar e vai dar 0. Tá? Então, por que eu fiz essa divisão aqui, ó? Porque no limite, para a gente calcular o nosso limite aqui, ó, vou continuar a conta do limite, ó, igual aqui, ó, limite quando t tende a 1, certo? Então, essa expressão, ó, t ao cubo mais t menos 2, eu posso escrevê-la assim, ó, como t menos 1, que é o cara que está dividindo, multiplicado por quanto? Por t ao quadrado mais t mais 2, certo? Dividido por t menos 1. Ah, professor, mas por que você fez isso? Parece que você está complicando a conta. Não estou complicando a conta. Por quê? Porque eu quero cancelar, ó, o t menos 1, que é o que me dá problema no limite. Então, esse fator t menos 1 é o que faz aparecer aqui o 0 sobre 0, que a gente estava discutindo, né? Então, a resposta do exercício a gente obtém depois desse cancelamento. Então, vai ficar assim, ó, limite quando t tende a 1, tudo bem? De t ao quadrado mais t mais 2. Tá legal? T quadrado mais t mais 2. E aí a gente tirou a indeterminação. Agora eu posso simplesmente substituir aqui, ó, e quanto que vai dar o resultado? Ó, vai dar 1 ao quadrado, certo? Mais 1 mais 2. E o resultado vai ser quanto? Vai ser 4. 1 mais 1 mais 2 é 4, certo? Então, resposta do exercício. Qual é a velocidade média da partícula no intervalo 0,2? Está aqui, ó, a velocidade média é 5. E qual que é a velocidade instantânea da partícula em 1, a v de 1? A gente calculou por um processo de limite e o resultado deu 4, tudo bem? Essa é a resposta da nossa segunda questão. Pessoal, vamos para o nosso próximo então, nosso terceiro exercício, tá? Um exercício sobre função contínua, que é um exercício, vamos assim dizer, bem típico, né? Bem clássico assim, dessa parte, tá? Então, ele dá pra gente uma função, tá? Que ele chama de g de x. Então, fala assim, considere essa função g de x. Como que essa função g de x ela é definida? Ela é definida pela seguinte expressão, x menos 9 dividido por raiz de x menos 3, tá? Só que isso para valores de x que são diferentes de 9, tá? Ou seja, para qualquer valor real x que você pegar e você aplicar nessa função, ele vai ser calculado por essa expressão desde que ele não seja igual a 9. Por que ele está fazendo isso? Porque se você colocar 9, ó, o que acontece? De novo, ó, se você substituir 9 nessa expressão, o que vai acontecer? Vai dar 9 menos 9, certo? Dividido por raiz de 9 menos 3. E aí raiz de 9 é 3, vai ficar 3 menos 3 e de novo, ó, vai dar 0 sobre 0, que é o nosso problema de indeterminação. Ou seja, como a função por essa expressão ela não pode ser calculada no 9, ele dá essa expressão para x diferente de 9. E ele fala assim, ó, a função g calculada no número 9, eu quero que ela assuma um valor L, tudo bem? E ele não fala quem que é esse valor L, ele fala assim, ó, ela calculada no 9 vale um valor L, certo? E ele pergunta qual deve ser o valor desse L para que essa função seja contínua, tá?
Qual deve ser o valor desse L para que essa função seja contínua? Então, a gente precisa lembrar aqui um pouquinho da definição de função contínua que a gente viu lá na nossa aulinha, tá? Então, para uma função ela ser contínua num determinado ponto, gente, o que tem que acontecer? Ela precisa que três coisas aconteçam, tá? Precisa que três coisas aconteçam. Ó, eu vou relembrar as três condições da continuidade aqui, vou fazer uma revisãozinha. Ó, três condições para que a função f de x seja contínua, né? Num ponto vou colocar assim, num ponto A pertencente a E, tá? Quais que são essas três condições? A primeira condição é que o f de A, ele deve existir, tudo bem? Ou seja, a função tem que estar definida no ponto A. É a mesma coisa que você dizer que o A, esse número tem que estar no domínio da função, tudo bem? A segunda condição da continuidade é o quê? A segunda condição da continuidade é que o limite, quando x tende a A da função f de x, ele também deve existir. Então, quando eu escrevo assim, deve existir, significa que você tem que conseguir calcular esse limite. E a terceira condição é que o valor do limite quando x tende a da função f de x, esse limite que existe, ele tem que coincidir com o valor da função no A, tá bom? Tem que coincidir com o valor da função no A. Então assim, ó, a função tem que estar definida no A, o limite quando x tende a A tem que ser um número, ele tem que existir, e esse número tem que ser o próprio f do A, tudo bem? É assim que a gente define, né, a continuidade nessas três condições. Então vamos analisar o nosso exemplo aqui. Eu vou até mudar a corzinha da minha caneta. Então assim, ó, esta função, qual que é o problema da continuidade dela? O problema da continuidade dela é no 9, certo? É no 9 que ela está dando 0 sobre 0. E a gente gostaria que ela fosse contínua no 9, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ó, ela está definida no 9? Sim, ela está definida. Eu disse que ela dá um valor L, eu só não sei quem que é esse L, tá legal? E quem que esse L tem que valer para poder valer a continuidade? Veja, para que a continuidade valha, o G do 9 tem que ser igual ao valor do limite da expressão, tá vendo? Ó, que no caso ali está G, né? E aqui está F, mas assim, esse L aqui, ó, que está aparecendo enunciado, ele é exatamente o valor do limite daquela expressão ali quando o x tende a 9. Então, o que a gente tem que fazer para calcular, para resolver esse exercício? Nós temos que calcular o limite da função g, tudo bem? Ó, eu vou até escrever aqui, ó, nós vamos calcular, tá bom? Ó, nós vamos calcular isso aqui, ó, o limite quando x tende a 9 da função g de x, e o valor desse limite aqui, ó, é que eu vou dizer que é o L, tudo bem? Que é o valor que a função tem que valer, né, digamos assim, nesse ponto, para que ela seja contínua, tá? Então, basicamente, esse exercício, você calcula o limite e diz que o valor do limite tem que ser o cara que você está buscando, porque, tá vendo? Essa última condição aqui, ó, o valor do limite tem que ser a função calculada no ponto, tá? Então, eu vou vir aqui para baixo, ó. Vou abrir um espaço aqui, nós vamos fazer as continhas, tá? Vamos fazer as continhas. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou calcular limite quando x tende a 9 da função g de x. Eu já vou substituir a expressão dela, tá? A expressão dela é o quê? É x menos 9, tá certo? X menos 9 dividido por raiz de x menos 3. É isso, né? X menos 9 dividido por raiz de x menos 3, tá? Aí, como que nós vamos resolver esse limite? Aí a gente vai ter que usar uma fatoração aqui, tá? Eu vou usar uma técnica aqui que a gente chama de multiplicar pelo conjugado. Vocês vão ver por que vai acontecer. Se a gente reparar, tá vendo? Ó, que aqui o 9
ele é 3 ao quadrado, tá vendo? Ele é o 3 ao quadrado. E aí o x é a mesma coisa que o raiz de x elevado ao quadrado. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou multiplicar em cima e embaixo o limite pelo termo raiz de x mais 3, que é o termo conjugado do que está embaixo. Então aqui vai ficar raiz de x mais 3, tá? E esse truquezinho vai ser importante porque ele vai conseguir eliminar, tudo bem, essa indeterminação que está aparecendo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, igual limite quando x tende a 9, tá? Então, ó, essa parte de cima eu vou deixar indicado, eu não vou fazer a conta porque não vai me interessar, porque não é ela que eu quero cancelar, tá? Vocês já vão ver por quê. Então vai ficar assim, ó, x menos 9 multiplicado por quanto? Raiz de x mais 3. E aqui embaixo eu vou fazer as distributivas, certo? Ó, eu vou fazer assim, ó, raiz de x vezes raiz de x vai dar quanto? Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado, que é o próprio x, certo? Aí vai ficar raiz de x vezes 3, vai ficar mais 3 raiz de x. Aí aqui vai ficar assim, ó, menos 3 vezes raiz de x, menos 3 vezes raiz de x. E aqui com esse aqui vai ficar quanto? Menos 3 com 3 vai dar menos 9, tá legal? Aí, por que multiplicar pelo conjugado é bom? Porque aí, ó, você cancela esses termos mistos, tá vendo? Ó? Porque como tinha mais e menos na expressão, fica com o sinal trocado. E aí você cancelou esses dois termos do meio. Então esse limite aqui, ó, vou fazer na linha de baixo. Vai ficar assim, ó, limite quando x tende a 9, de quem? Em cima eu não vou mexer ainda, ó, x menos 9 multiplicado por quanto? Raiz de x mais 3, certo? Aí nós vamos dividir, né? Dividido. E aí o que sobrou embaixo? Ó, como cancelou os dois termos do meio, ficou só x menos 9, tá vendo? Que coincidentemente é o cara que está em cima, nem tão coincidentemente, porque a gente escolheu assim. Então quando você multiplicou a fração em cima e embaixo, então lembra assim, ó, quando você tem uma fração e você multiplica ela em cima e embaixo por um mesmo número, você não muda a fração. Então essa operação que a gente fez aqui, né, ó, de multiplicar, né, a fração em cima e embaixo pelo mesmo termo, que é o conjugado do cara que está embaixo, não altera o valor do limite. É só, serve para a gente fazer essa simplificação algébrica, tá? E agora, ó que legal. Eu tenho aqui em cima x menos 9 multiplicando e aqui eu tenho x menos 9 dividindo. E aí eu cancelo os dois caras, tá? Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer assim, ó, igual, continuando, o limite, quando x tende a 9, de raiz de x mais 3, tá? E aí, observa que acabou a indeterminação do limite, tá vendo? Ó? O 0 sobre 0, que estava aparecendo ó, antes, o que aconteceu com ele? Não vai aparecer mais, porque agora quando eu substituir a função no 9, vai dar assim, ó, vai dar assim, raiz de 9, não é? Raiz de 9 mais 3. E raiz de 9, né? É igual a 3, então vai ficar assim, 3 mais 3, que é 6. Tudo bem? Então, ó, o valor do limite dessa função quando o x tende a 9, a gente acabou de calcular e ele vale 6. Tudo bem? Então, quem deve ser o L? Quanto que deve valer esse cara, o L? O L deve valer justamente quem? O valor do limite para que seja contínuo. Então, eu vou dizer que o L tem que valer 6, tá bom? Então, a resposta desse exercício, para que a função seja contínua, quanto que deve ser o valor do L? O valor do L deve ser exatamente 6, tá joia, pessoal? Mais um exercício aí, um exercício importante, tá? É muito provável que na prova apareça um exercício muito parecido com esse aí, que a gente usa essa mesma técnica para resolvê-lo, tá? Queridos, ó, vamos para mais um então, tá? Esse é um exercício que ele começa com a definição, né, de velocidade instantânea que a gente deu lá nos nossos roteiros sobre limites, né, quando a gente começou a fazer esse estudo. Então ele fala assim, ó, supõe que uma partícula se desloque, né, com função posição s de t, como a gente tem falado, né, até agora, parecido com o que a gente fez anteriormente aí, para valores t maiores ou iguais a zero, tá? Então é uma função partícula que está
se deslocando aí, e a função posição dela eu estou chamando de S de t. Então, é possível a gente calcular a velocidade, certo? Instantânea v de t estrela num determinado ponto que eu estou chamando de t estrela. T estrela é um ponto, certo? Um ponto de destaque aí que eu estou querendo calcular. Então você pode calcular como limite das velocidades médias nesses intervalos t estrela mais h, fazendo esse incremento h ele tender a zero, tá? Então a ideia aqui, pessoal, ela é bem simples, tá? Então assim, ó, eu vou fazer aqui um eixo t, por exemplo, ó, tentar desenhar aqui. Então tentar desenhar aí um eixo, tá bom? E aí o que eu tenho? Ó, eu tenho aqui um ponto, tá? Que eu estou chamando de t estrela. E eu gostaria de calcular a velocidade instantânea nesse ponto t estrela. O que eu faço? Eu ando um pouquinho para frente desse ponto, aqui, ó, tá? Eu ando quanto? Eu pego uma distância aqui que eu estou chamando assim, ó, daqui até aqui eu estou chamando de h. De modo que esse pontinho azul aqui, quem ele é? Ele é o t estrela mais h. Tá vendo? Ó, que tá aqui, t estrela mais h. E o t estrela ficou um pouquinho antes dele, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular as velocidades médias nesse intervalo aqui, t estrela mais h. E aí eu vou fazer esse h tender a zero, tudo bem? Ó, esse h ele vai tender a zero. Quando esse h tender a zero, for ficando menor, esse ponto aqui, ó, ele vem o quê? Ele vem se aproximando, né? Até chegar no t estrela. Tá vendo que você está fazendo o h diminuir. E aí você consegue calcular o limite, tá vendo? Então a velocidade instantânea vai ser o limite, certo? Quando h tende a zero, do ΔS dividido pelo ΔT. Mas no caso aqui o ΔT é o próprio h, por isso que fica desse jeito, tá? Então fica um pouquinho diferente do que eu escrevi antes, mas é essencialmente a mesma coisa, tá? É só a notação que mudou, porque esse h aqui, ó, agora está fazendo o papel do meu ΔT. Certo? Perdão, gente. Então o que o exercício quer? Ele fala assim, ó, quando você aplica esta definição, tudo bem? Isso que a gente explicou aqui. Para uma função, né, para a função posição t ao cubo e escolhendo o ponto t estrela, né, que é o ponto onde você quer calcular a velocidade igual a 0,5, igual a meio, quanto que você obtém de resultado para essa velocidade, tá? Essa é a pergunta do nosso exercício, tá? Então nós vamos resolver aqui, ó, eu vou usar a definição, tá? Então vai ficar assim, ó, a velocidade calculada no t estrela. Eu vou copiar essa definição aqui, tá? Só que quem é o t estrela? É 0,5. Então, vou escrever assim, a velocidade calculada em 0,5 é igual. Aí vai ficar essa parte aqui, limite, quando h tende a zero. Isso aqui não muda, tá bom? E aí vai ser quem? A função posição calculada em t estrela mais h. Só que a função posição, tá vendo? Ó, ela é t elevado ao cubo. Então, você vai pegar t elevado ao cubo e vai aplicar em t estrela mais h. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? T estrela mais h elevado ao cubo, certo? Porque a função é t ao cubo, quando você calcula ela em t estrela mais h, fica t estrela mais h elevado ao cubo, tudo bem? Menos a função calculada em meio, tá legal? Ou seja, vai ficar menos 0,5, tudo bem? Menos 0,5, que é o t estrela elevado ao cubo, certo? Que é a S calculada no 0,5, dividido por quem? Dividido pelo H, certo? Dividido pelo H. Ah, tá, perdão, gente, aqui é 0,5, tá? Ó. O t estrela é 0,5, eu esqueci. 0,5 elevado ao cubo, tá bom? Dividido por H, do jeitinho que está aqui. Esse é o cubo aqui não, gente, perdão, fora, tá? É o t estrela aqui, né, ó, ele é 0,5, então fica 0,5 mais H, parênteses, elevado ao cubo, menos 0,5 ao cubo dividido por H, isso, exatamente, tá? Aí o que a gente vai abrir? A gente vai abrir esse cubo aqui, entendeu, ó? Agora nós vamos abrir esse A mais B elevado ao cubo, tá? Então vai ficar assim, ó, limite quando H vai para zero. Aí vamos fazer assim, ó, eu vou fazer 0,5 mais H
multiplicado por 0,5. Porque isso aqui, pessoal, é assim, ó. Esse cara elevado ao cubo vai ser assim, ó, 0,5 mais h, que multiplica 0,5 mais h elevado ao quadrado, certo? Porque alguma coisa elevada ao cubo, né, ó, é ela vezes ela elevado ao quadrado. Aí eu já vou abrir o quadrado, tá? Então isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, 0,5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí 2 vezes 0,5, 2 vezes meio é 1. Então vai dar 1 vezes h mais h elevado ao quadrado, certo? Aqui vai ter assim, o menos 0,5 elevado ao cubo, dividido, tudo isso dividido por h, correto? Vou continuar a conta aqui embaixo, igual limite quando o h vai para zero, certo? Então, ó, agora nós vamos distribuir aqui, ó, vai ficar assim, ó, 0,5 elevado ao cubo, depois vai ficar assim, ó, mais 0,5 vezes h, depois 0,5 vezes h ao quadrado, mais 0,5 vezes h ao quadrado. Agora os de baixo, ó, aqui vai ter mais h, que multiplica 0,5 ao quadrado, cuidado para não confundir, né? Aqui vai ter assim, mais h elevado ao quadrado, e aqui no final vai ter o que? Ó, vai ter mais h elevado ao cubo, correto? Mais h elevado ao cubo. E tem esse finalzinho que é o menos 0,5 elevado ao cubo, tudo isso dividido por h, tá legal? Vamos olhar com calma essa expressão que não é tão difícil assim, tá? Ó. Então tá vendo que eu tenho aqui o 0,5 elevado ao cubo e aqui eu tenho menos 0,5 elevado ao cubo? Eu vou cancelar, tá? Aí alguém pode te perguntar, professor, por que você não calculou assim o 0,5 elevado ao cubo fez 0,5, que dá 0, vezes 0,5 é 0,25, vezes 0,5 de novo, que daria 0,125. Porque para mim não precisa abrir essas contas, entendeu? Para chegar no resultado, tá legal? Então, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar esses dois caras aqui, então esse primeiro cancelou com o último. Aí tá vendo, ó, que tem vários termos da conta que tem o quê? Que tem h, tá vendo? Ó, então esse h que está no denominador, gente, ele divide todo mundo que está aqui em cima dessa fração, tá? Não pode esquecer disso. Então ele vai cancelar o quê? Ele vai cancelar com esse h aqui, tudo bem? Ele vai cancelar com esse h ao quadrado, vai sobrar um h. Ele vai cancelar com esse h aqui e também vai cancelar com esses dois e vai sobrar a gente, tá? Então, ó, vamos fazer a conta aqui. Limite quando h vai para zero. Então, os dois da ponta eu já tinha cancelado. Então, 0,5h dividido por h cancelou. Então, ficou só assim, ó, 0,5, certo? Aí aqui vai ficar mais o que? Tinha 0,5h ao quadrado. Cancelou uma vez o h com h de baixo, ficou só 0,5 vezes h. Agora tem h vezes 0,5 ao quadrado. Então cancelou o h, vai ficar só 0,5 elevado ao quadrado. Tudo bem? E aí, o que mais? Aí cancelou aqui uma vez o h quadrado, vai ficar h. Cancelou o h ao cubo, vai ficar h ao quadrado, tá? E aí o que aconteceu? Aí cancelou o h sumiu da conta, né? Tipo assim, ele cancelou porque todo mundo tinha h, certo? Vamos ver, ó. Agora, o problema do denominador valendo zero, o que aconteceu? Ele foi eliminado, né? Que o problema desse limite aqui, gente, ó, qual que é o problema desse limite? Se você troca o h por zero, o que que dá? Trocou esse h por zero, fica S de t estrela menos S de t estrela, que dá zero. E o h dá zero, tá vendo? De novo, apareceu zero sobre zero, tá? Então, o que está acontecendo? Nós eliminamos esse problema, tá? Então, eu vou separar aqui, ó. Vou separar aqui limite quando h vai para zero. Aí a gente vai ter assim, ó, o 0,5 somado com 0,5 elevado ao quadrado, tá? O 0,5 ao quadrado, se não me engano, é 0,25, é isso? Então vai dar assim, ó, esse cara aqui
é 0,25, então vai dar assim, ó, 0,75, que é ele somado com esse aqui, né? Aí vai ficar assim, ó, mais 0,5h mais h mais h ao quadrado. Agora vamos analisar. Veja bem, vejamos. Quando o h vai para zero, certo? A função agora não tem mais indeterminação. Tudo que tem h aqui na conta, tá vendo? Ó, vai acabar indo para zero, porque esse limite aqui, você está dizendo que o h está indo para um número muito pequeno. Então, quando você pega o h e multiplica por meio, vai acabar dando zero também, porque o h vai tender a zero. E todos os termos que tem h na conta, eles vão zerar, tá legal? Então, o que, que vai sobrar? Vai sobrar, depois que você passar o limite, só o 0,75, tá? Então, o resultado desse limite, quanto que vale o v, né? A velocidade calculado em 0,5. Resposta, ela vale 0,75, tá? A velocidade instantânea. Ou 3/4, que é a mesma coisa, né? Se não me engano, 0,75 é a mesma coisa que 3/4, né? Então, esse é o resultado, tá? Desse limite aqui, que calcula a velocidade, né? Baseado nessa definição, né? Dos limites da velocidade média, tudo bem? Pessoal, vamos fazer então esse último aqui, tá? Que é o último que tem de fazer continhas lá da lista, né? Que eu vou passar para vocês. Então é um exercício sobre limites laterais, tá? Então ele fala de uma função g de x, e essa função g de x, meus queridos, ela é definida por duas regrinhas, né? Então ela é definida como a função x ao cubo menos 2, tudo bem? Para valores de x que são estritamente menores que 1. E ela é definida como 2x mais 1, tá legal? 2x mais 1 para valores de x maiores ou iguais que 1, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente tem, né, fez vamos pensar assim, pegou um ponto da reta real. Quem que é esse ponto da reta real? É o ponto 1, tudo bem? Se a função está na direita do 1 aqui, certo? A expressão dela é quem? É 2x mais 1. Se ela está à esquerda do 1, tudo bem? A expressão dela é x ao cubo, tudo bem? Menos 2. Então é uma função que foi definida, né? Existe aqui, né, nesse ponto, uma quebra da regra, né, da fórmula dela, tá? Isso aí não tem problema. E pede para a gente calcular os limites laterais, tá bom? Então veja, se eu vou calcular os limites laterais, eu vou ter que ter o cuidado de que quando eu vier pela direita, tá vendo? Ó, quando eu vier pela direita e quando eu vier pela esquerda, que eu faça isso usando, né, a expressão adequada. Então como é que fica esse limite aqui, ó, esse primeiro? É um exercício mais fácil, tá? Quando o x tende a 1 pela direita. Ora, como você está vindo pela direita aqui, ó, e os valores são maiores ou iguais que 1, você tem que usar a expressão da reta. Então vai ficar assim, ó, limite quando x tende a 1 pela direita. Quem é a função g de x à direita do 1? Ela vale quanto? 2x mais 1. A função 2x mais 1 é uma função que não tem nenhuma indeterminação, como essas que a gente estava calculando o limite antes, certo? Então, se ela não tem nenhuma indeterminação, a gente pode substituir diretamente o valor do limite, certo? Pode substituir o número. Então, aqui vai dar quanto? 2 vezes 1 mais 1. E esse resultado vai ser igual a 3. Tudo bem? Já esse outro limite aqui, ó, quando o x tende a 1 pela esquerda, como que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó, limite quando o x tende a 1 pela esquerda, certo? A função g de x agora na esquerda do 1, tá vendo? O 1 tá aqui, na esquerda do 1, ela é a função do terceiro grau. Quanto que ela vale? Ela vale x ao cubo menos 2, certo? E novamente, a função x ao cubo menos 2, que é uma função polinomial do terceiro grau, ela não tem problemas de indeterminação. Ela está definida em toda a reta, você pode substituir ela que não vai dar 0 sobre 0, não vai dar nenhum problema, certo? Então a gente vem aqui e substitui o 1 nela. Vai ficar quanto? 1 elevado ao cubo, certo? Menos 2, tudo bem? 1 elevado ao cubo menos 2, se eu não errei conta. E o resultado aqui vai dar 1 menos 2, que é menos 1, tá legal? O resultado deu menos 1.
Então, os valores desses limites são quanto? São 3 vindo pela direita, né? E menos 1 vindo pela esquerda. Vamos só para complementar esse exercício, fazer algumas perguntinhas aqui, ó. Essa função aqui, ela é contínua? Então, vamos colocar assim, ó. A função g, ela é contínua no ponto 1, certo? Ela é contínua em 1? Tá legal? No ponto A igual a 1? Veja, lembra das 3 condições de continuidade que eu falei antes? Ela tem que estar definida no 1, e isso é verdade, ó, porque ela está definida no 1, ela vale menos 1, tá vendo? Aqui para x igual a 1, então ela está definida, desculpa, ela vale 3, perdão, que vale 2 vezes 1 mais 1, certo? E aí eu tenho que ver as duas outras condições, que é a condição do limite existir e do valor do limite, né, dá igual o valor dela no 1, tá? Então, esse limite aqui, ó, limite, quando x tende a 1 da função g de x, ele existe, tá? Essa é a nossa pergunta, tá bom? Essa é a nossa pergunta. Então, gente, ó, só para lembrar da nossa aula, esses caras aqui que eu calculei, eles são limites laterais, tá? Então, quando eu coloco esse maisinho aqui, ó, como se fosse no expoente do 1, significa que eu estou tendendo ao 1 por onde? Pela direita. E quando eu coloco esse menuzinho aqui, significa que eu estou tendendo ao 1 por onde? Pela esquerda, tá? A gente viu que o limite convencional, que é esse aqui que não tem maisinho nem menuzinho, que é só o limite, que no limite convencional a gente pensa na aproximação como se ela fosse simultânea, ela vem tanto pela direita quanto pela esquerda ao mesmo tempo, tá? E esse limite aqui, ele existe, né? Ele vai existir se e somente se os limites laterais, o limite quando x tende a 1 pela direita da g e o limite quando x tende a 1 pela esquerda da g, se esses limites eles existirem e eles forem o quê? Iguais, tá bom? Nesse caso, a gente viu que os limites eles existem, tá vendo? Um vale 3 e o outro vale menos 1. Mas eles são iguais? Não são iguais, eles são diferentes. Então, como os limites laterais são diferentes, esse limite aqui, ele não existe, tá bom? Ele não existe. E como ele não existe, a função então não pode ser contínua, tá? Então a resposta, se a gente fosse perguntar assim em adicional a esse exercício, essa função ela é contínua no 1? Resposta, não, ela não é contínua no 1. E por que ela não é contínua no 1? Porque o limite da g quando x tende a 1 não existe, tá legal? Os limites laterais existem, mas eles são distintos, e isso desconfigura o fato de que o limite da g exista, tá? Então, é uma função que não é contínua, tudo bem, pessoal? Então, esse é um exercício mais simples para a gente lembrar de limites laterais, tá? Então, meus queridos, novamente, ó, essa aula aqui, juntamente com a aula síncrona da semana passada, que foi gravada e já está no AVA, são aulas com a resolução dos exercícios de uma lista que eu vou passar para vocês o link para vocês preencherem, né? Que serve para a gente estudar para a prova. Então, dê uma olhada nesses exercícios, faça a resolução, refaça, né, a resolução, entendam direitinho aí, né, para a gente poder fazer a nossa prova no sábado, tá bom? Então, um abração aí para todo mundo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!